Olá, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esse nosso segundo vídeo sobre a Quaresma. No vídeo anterior, nós vimos um pouco a origem e o desenvolvimento do tempo quaresmal. Lembro ainda que nas origens da Quaresma estava a prática do jejum, a disciplina penitencial e o catecumenato. Então, o que é a Quaresma? Seguindo aquilo que diz as normas gerais sobre o ano litúrgico, o tempo da Quaresma visa preparar a celebração da Páscoa. A liturgia quaresmal, com efeito, dispõe para a celebração do mistério pascal, tanto os catecúmenos, pelos diversos graus de iniciação cristã, como os fiéis, pela comemoração do batismo e pela penitência. Então, a Quaresma é esse tempo que visa preparar a Páscoa do Senhor. Hoje, nesse vídeo, nós vamos compreender um pouco melhor qual o sentido teológico e espiritual do tempo quaresmal. O eixo fundamental da Quaresma é a preparação para a Páscoa. Então, o mistério pascal, de forma especial o tríduo pascal, a celebração da paixão, da morte e ressurreição do Senhor, está no coração deste tempo pela qual nós nos preparamos para celebrar. Nesse sentido, a Quaresma, com as suas práticas ascéticas, penitenciais, cuja observância não pode ser meramente exterior, mas uma observância que corresponda a uma profunda renovação interior. Foi isso que nós ouvimos na primeira leitura da quarta-feira de cinzas do profeta Joel, quando o profeta, Deus falando por meio do profeta, dizia: rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos nesse período quaresmal, a observância exterior, as práticas exteriores da Quaresma, elas devem, na verdade, corresponder a uma profunda renovação interior, do espírito, do coração. Pensando na Quaresma, tendo diante dos olhos a Páscoa do Senhor, o tempo da Quaresma, então, é o tempo da experiência mais viva, da participação no mistério de Cristo. A Quaresma em si, a sua razão de ser é essa participação maior no mistério de Cristo. Poderia citar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. São Paulo diz assim: participamos dos seus sofrimentos para participarmos também da sua glória. Participamos dos seus sofrimentos para participarmos da sua glória. O tempo da Quaresma é isto, é participar dos sofrimentos para participar da glória. Há um texto de Santo Agostinho, uma homilia de Santo Agostinho, bispo de Hipona, sobre o Salmo 148, na qual Santo Agostinho mostra qual a relação entre a Quaresma e a Páscoa e a nossa vida cotidiana. Aquilo que acabei de dizer sobre a carta de São Paulo aos Romanos, ou seja, participamos dos sofrimentos de Cristo para também participarmos de sua glória. Veja o que diz Santo Agostinho. Foi-nos prometido algo que ainda não possuímos. Sendo veraz o Senhor que prometeu, alegramo-nos na esperança. Entretanto, não tendo ainda o objeto de nossa esperança, gememos cheios de desejos. É bom perseverar nesses desejos, até que venha o que foi prometido. Passe o gemido, suceda apenas o louvor. Por causa destas duas fases, uma a das tentações e tribulações da vida presente, a outra a futura, em segurança e alegrias perpétuas. Foi instituída para a celebração de dois tempos, um antes da Páscoa e o outro depois da Páscoa. Notem o que Santo Agostinho está dizendo. Um tempo antes da Páscoa, a que nós chamamos de Quaresma, e o tempo depois da Páscoa, que é o tempo pascal. Continua o bispo Santo Agostinho. O tempo precedente à Páscoa
figura a tribulação em que nos achamos. O que agora celebramos após a Páscoa lembra a felicidade futura em que nos acharemos. Antes da Páscoa, portanto, celebramos o que vivemos, o tempo presente. Depois da Páscoa, celebramos assinalando o que ainda não temos. Por isso, no primeiro tempo, exercitamo-nos em jejuns e orações. Agora, terminados os jejuns, passamos o tempo dos louvores. Tal é o sentido do Aleluia que cantamos. Notem que Santo Agostinho, nesta homilia, vai deixando claro que o tempo da Quaresma, de alguma forma, é o tempo presente na qual nós nos encontramos, cheios de desafios, de dificuldades, de tribulações, de incertezas, na qual nós somos chamados a participar dos sofrimentos de Cristo, para que um dia possamos participar na eternidade da sua glória, da sua plenitude. Há um outro texto também da carta de São Paulo aos Efésios, lá do capítulo 5, versículo 25 ao 27, que nos ajuda a compreender a grandeza desse tempo quaresmal. Diz assim São Paulo: como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Notem que São Paulo está dizendo que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água, através também da palavra. Nós sabemos o que significa este banho da água, é a graça do nosso batismo. Nesse sentido, à luz desse texto que nós ouvimos de São Paulo, a Quaresma então é o tempo em que Cristo purifica a igreja que é sua esposa. As nossas práticas penitenciais, tudo aquilo que nós fazemos nesse período, é na realidade permitir que o Senhor possa agir na nossa vida. Nesse tempo, a igreja é chamada a deixar-se configurar ao mistério do seu esposo, que é Cristo. O acento, vocês percebam que o acento está na ação purificadora e santificadora do Senhor. Mais do que nas nossas próprias obras, mais do que em nossas próprias forças, na ação purificadora e santificadora dele, de Cristo. As obras penitenciais que nós realizamos nesse período, e depois nós vamos ver quais são essas obras, elas são o sinal de participação no mistério de Cristo, que por nossa causa se fez penitente, recorrendo ao jejum no deserto. Quando a gente pensa nisso, que a Quaresma é esse tempo de preparação, de purificação, na qual a gente se deixa purificar por Cristo, por sua ação sacramental em meio à igreja, e aí não poderíamos deixar de lembrar da segunda leitura da missa da quarta-feira de cinzas, na qual o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, dizia assim: deixai-vos reconciliar. Notem, São Paulo diz: deixai-vos. Isso é sinal de que, de alguma forma, nós resistimos através da dureza dos nossos corações, nós resistimos à ação generosa, transformadora e purificadora de Deus na nossa vida. Se o mistério pascal é esse eixo teológico e espiritual pela qual a Quaresma se estrutura e é o tempo de preparação, poderíamos também dizer que nesse sentido está a graça do batismo. Por isso que o tempo pascal tem um caráter batismal e também o tempo quaresmal. Mesmo as penitências feitas, elas são feitas à luz da nossa vida de batizados, não é? Então, o tempo quaresmal tem um caráter
batismal. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade pascal. A igreja é uma comunidade batismal. Pensar da igreja como comunidade batismal é pensar que o batismo não apenas forma, a igreja não é apenas formada pelo batismo, mas a igreja vive na dinâmica batismal, ou seja, numa contínua conversão, bem como o seu princípio batismal. Viver a graça do batismo é viver essa constante conversão, essa constante transformação da nossa vida, para que nós possamos nos assemelhar por nossos atos, por nossas atitudes, àquela realidade pela qual nós já fomos configurados na graça do batismo. Como eu costumo dizer, o batismo, de um lado, é uma graça e um dom. De outro lado, é um empenho e um compromisso. Se é um empenho e um compromisso, ele exige a minha conversão contínua. E a Quaresma realça essa dimensão da vida cristã. É claro que a nossa conversão não é limitada apenas no período da Quaresma. A nossa vida de cristãos precisa ser um constante processo de conversão. Contudo, o tempo da Quaresma é esse tempo intensivo, na qual nós somos chamados a buscar essa conversão. É tempo privilegiado de redescoberta da nossa inserção no mistério pascal mediante a graça do batismo. Sendo assim, na Quaresma nós chegamos por ela com espírito renovado ou com espírito novo às festas pascais, a festa da Páscoa, despojado, purificado da velha herança do pecado e revestido da nova vida em Cristo. Se a Quaresma tem esse caráter batismal e tudo o que nós fazemos no período quaresmal tem em vista essa contínua conversão, essa contínua renovação, posso também dizer que a Quaresma tem um caráter eclesial, no sentido de que tudo o que nós fazemos, todos os nossos gestos, atos quaresmais, eles devem ser feitos, como diz o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, eles devem ser feitos de forma interior, individual, mas também exterior e comunitária, como nós veremos mais à frente. Então, o tempo da Quaresma não é esse tempo delimitado à minha vida pessoal tão somente, à minha vida, os atos individualmente realizados, mas é também o momento do comunitário, do eclesial, desta busca de purificação e de transformação enquanto comunidade eclesial, enquanto igreja. Um dos exercícios da Quaresma são as celebrações penitenciais, a escuta atenta da palavra, porque é no confronto com a palavra de Deus, com o Evangelho, que nós vamos nos convertendo. Notem que a conversão aqui, ela não se baseia tão somente no meu exame de consciência ou na minha autocrítica, porque quando eu faço isso, o ponto de referência pode ser eu. E quando nós buscamos a conversão, o ponto de referência não sou eu, não é a perfeição do meu ser. O ponto de referência é Deus, é seu projeto salvífico, é a sua palavra. Isso é muito importante a gente ter claro, porque senão nós fazemos muitas práticas quaresmais e muitas vezes desvinculadas da palavra de Deus, desvinculadas do seu desígnio salvífico. Seguindo esta ainda caminhada penitencial, esta espiritualidade da Quaresma, quais os meios para que a gente possa alcançar aquilo pela qual nós nos dispomos na Quaresma como esse tempo de preparação para a Páscoa? E ainda diz então o Concílio Vaticano II. Primeiro, a escuta mais frequente da palavra de Deus. Nós já ouvimos a palavra, nós meditamos, rezamos, lemos esta palavra todos os dias, mas a Quaresma é o tempo de a gente se empenhar mais na escuta desta palavra. Segundo, a oração mais intensa e prolongada. Já rezamos, o tempo da Quaresma é tempo de reforçar
ainda mais a nossa oração. Terceiro, o jejum, na qual nós teremos um vídeo sobre o jejum, fazer o jejum enquanto uma prática penitencial. E por último, as obras de caridade, que também será tema de um dos nossos vídeos. Viver por este caminho a nossa quaresma, tirando de nós, eliminando em nós, deixando que o Senhor nos purifique, a fim de que a gente chegue às festas pascais com o coração renovado, transformado. Como disse Santo Agostinho na homilia que eu li, que eu citei, celebrar a quaresma é de alguma forma viver o cotidiano, a vida presente. Celebrar o tempo pascal é degustar, desfrutar daquilo que nós viveremos por toda a eternidade. Nós viveremos a alegria, a exultação que não se encerrará, no aleluia que não terá mais fim. Que esse tempo da quaresma seja um tempo santo para todos nós e nos ajude a nos preparar bem para o mistério da Páscoa do Senhor e para a renovação da graça batismal.